Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amados, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, hoje é dia 29 de junho de 2022. Meu nome é Paulo Vieira Alves. Eu sou evangélico há 18 anos. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus, ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003, amados, eu vim para o Rio de Janeiro. E há 18 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro como uma nova criatura em Cristo Jesus. E nesses 18 anos de evangélico, amado, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse eu já li 2 vezes. O livro de Apocalipse eu já li para mais de 20 vezes aí. E nesses 18 anos de evangélico, amado, só ali na Central do Brasil, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus. Porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, eu venho através desse vídeo trazer uma palavra acerca do que vai acontecer depois da sua morte. O que vai acontecer depois da sua morte e o que você deve fazer para que você não venha passar a sua eternidade no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, para que você não venha ir para o inferno, para que você não venha ir para o inferno. Porque, amados, a Bíblia, que o mundo acha que você morreu, acabou. Não é assim. Existe Deus não fez o homem para morrer, para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Agora, através do pecado do homem, veio a morte. Só que a morte carnal. Porque a alma, ela vive eternamente. A alma não morre. Ela vive eternamente, ou no lago de fogo e enxofre, ou no inferno ou no paraíso, com Jesus, entendeu? Porque aqui em Hebreus 9, versículo 27, quero ler aqui para você, aí você abre a sua Bíblia em casa, vou começar aqui em Hebreus 9, versículo 27. Em Hebreus 9, 27 está escrito aqui, ó. E como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo oferecido-se, versículo 28. E assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a sua salvação. Então, amado, aqui a Bíblia é bem, aqui em Hebreus, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, que fala que está sujeito o homem, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, amado, esse negócio aí de reencarnação, essas doutrinas aí de Allan Kardec, Chico Xavier, que eles dois estão lá no inferno se queimando.
Eles dois já estão lá no inferno se queimando, num lugar de sofrimento e tormento, e para eles não vai haver mais salvação. Agora, eles deixaram essa doutrina aí do cão, a doutrina de reencarnação, que isso não existe. Não existe reencarnação. Isso não existe reencarnação. Porque se você está sujeito a nascer, morrer uma vez só, e vai ser a juízo. Entendeu? E vai ser a juízo. Então, esse negócio de reencarnação, isso não existe. Quem morrer crendo em reencarnação, quem morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santos, mais de escultura, crendo em ídolos, crendo em macumbaria, feitiçaria, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, essas coisas aí, se morrer nessas doutrinas aí, Mato, sinto muito, mas quando morrer que sua alma sai do seu corpo, vem uns demônios e leva sua alma para o inferno. O inferno é um lugar de sofrimento e tormento. Quem vai para o inferno não tem mais direito à salvação. Quem vai para o inferno vai ressuscitar, todos os mortos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e gozo eterno, e outros para a vergonha e desprezo eterno, como está escrito lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Está escrito que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Salvará todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. Amados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, e passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Jesus falou para Nicodemos, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos foi até Jesus e Jesus falou: Nicodemos, tu é príncipe de Israel e não entende essas coisas, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos falou: Senhor, como pode ser isso? Pode eu, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala para ele: tu é príncipe de Israel e não entende essas coisas, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito é quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você é batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, e aí você nasceu das águas. Aí depois que você nasce das águas, que é batizado, aí você recebe o Espírito Santo de Deus. Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 20, versículo 22, Jesus chega aos discípulos, depois da morte de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos na casa, lá no cenáculo, onde Jesus fez a ceia para os apóstolos ali, os discípulos estavam reunidos ali, Jesus aparece a eles e a paz seja convosco. E Jesus assoprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Recebeu o Espírito Santo. Antes do batismo de Pentecostes, porque o batismo de Pentecostes, aí já foi um revestimento de poder do Espírito Santo. É diferente de você receber o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, e é batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo de Deus. Aí depois do que você recebe o Espírito Santo de Deus, você vai buscar um revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, para que seja um revestimento de poder. Porque, como está escrito lá porque 10 dias depois, Jesus falou para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, veio o batismo com o Espírito Santo. Deu sobre os discípulos, porque Jesus sabia que para que os discípulos continuassem a missão que foi dada por Jesus para que eles pregassem o evangelho a toda criatura, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16,
Jesus, antes de subir ao céu, disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amado, aqui nessa mensagem, Jesus foi bem radical e não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outra doutrina no mundo que não seja o evangélico. Lá no Evangelho de Jesus também, segundo escreveu o apóstolo, nas cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Apocalipse 14, versículo 6 e 7, está escrito que voava outro anjo no meio do céu com o evangelho eterno para proclamar todas as nações. Lá no Evangelho de Jesus também, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito que quando o evangelho do reino de Deus for pregado a toda criatura, será o fim. Então, amado, o único método, o único meio de salvação e a única doutrina que Jesus deixou no mundo para a sua salvação é o Evangelho de Jesus. Agora, se você crê no Evangelho, será salvo. Se você não crê, será condenado, como está escrito na palavra do Senhor. Como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Marcos. Capítulo 16, versículo 15 e 16. Foi o próprio Jesus que está condenando aquele que não crê no seu evangelho. Jesus está condenando aqui, nessa mensagem. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê, vírgula, condenado. Então, não perca tempo, que o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus. Procure uma igreja evangélica mais perto da casa de você e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, para que seus nomes venham a ser escritos no livro da vida, para que quando vocês morra salvo em Cristo Jesus. Porque se você morrer crendo no Evangelho de Jesus, batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, morrer como uma nova criatura, morrer tendo uma vida com Jesus aqui na terra, quando você morrer e sua alma sair do seu corpo, vê os anjos de Deus e leva sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso já está salvo, não vai passar pelo juízo final e vai fazer parte da primeira ressurreição. Como está escrito lá no Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e de Deus, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos e eternamente. Agora, Apocalipse 20, versículo 5, está escrito que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quem são os outros mortos que não reviveram? Vão fazer parte da segunda ressurreição. Aí são todos aqueles que morreram crendo em religião, crendo em reencarnação, crendo em santo e mais de escultura, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo em macumbaria, feitiçaria, crendo nessas doutrinas aí, seguindo essas doutrinas aí, são todos esses que vão continuar por mais 1000 anos mortos. Aí depois de 1000 anos, que houver a primeira ressurreição, depois de 1000 anos, aí todos os outros mortos que morreram sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizados, que morreram crendo em religião, macumbaria, feitiçaria, crendo em reencarnação, Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, essas doutrinas aí vão ressuscitar e vão se a juízo. Apocalipse 20, versículo 11 até o versículo 15, fala sobre a abertura dos livros. O livro das obras e o livro do Cordeiro de Deus. Apocalipse 20, versículo 15. Apocalipse 20, eu quero ler aqui para você. Apocalipse 20, versículo 11 em diante, está aqui, ó. O juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre também. Então, amado, aqui você vê que no versículo 14 diz o quê? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, amado, quem estava no inferno, purgatório, que purgatório e inferno é a mesma coisa. A Igreja Católica só mudou o nome para confundir as pessoas, para não botar inferno. Aí botou purgatório, mas purgatório e inferno é a mesma coisa. Só existem dois caminhos para você depois da sua morte: inferno ou paraíso. Para que você vá para o paraíso, a sua alma vá para o paraíso depois da sua morte, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, seja uma nova criatura em Cristo Jesus e tenha uma vida aqui na terra com Jesus. Deu com Jesus. Aí sim, quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, vem os anjos de Deus e leva sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso já está salvo e vai fazer parte da primeira ressurreição. E seu nome vai estar escrito no livro da vida. Agora, se você morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo em reencarnação, crendo em santo e mais de escultura, aí, amado, seu nome não será escrito no livro da vida. E quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Quem vai para o inferno vai fazer parte da segunda ressurreição e vai se a juízo. E aqui em Apocalipse 20, versículo 14, diz o quê? Que a morte e o inferno foram julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, por essa mensagem, você vê que realmente no juízo final não vai haver salvação. Aqueles que vão ficar para a segunda ressurreição, talvez só aqueles que não ouviram o Evangelho de Jesus. Aqueles que morreram antes de Jesus. Talvez só aqueles que morreram antes de Jesus que vão, talvez seja perdoado. Porque eles não ouviram o Evangelho. Não tinha como eles crer no Evangelho se eles não ouviram. Agora, para todos aqueles que ouviram o Evangelho de Jesus e não deu crédito, aí, amado, sinto muito. Porque aqui, se você ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 12. Evangelho de Jesus, capítulo 12, versículo 47 em diante. Eu vou ler aqui para você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 12, versículo 47 em diante. Vamos lá. Está aqui, ó. Versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, amado, aqui diz o quê? Aquele que não crer no Evangelho de Jesus, aquele que rejeitar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus,
vai rejeitar Jesus. E todos aqueles que crer vai receber Jesus. Então, amado, se você não crê no Evangelho de Jesus, você vai ser julgado pela palavra de Deus. Porque se você também ler lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, está escrito, Jesus te falou, que todos aqueles que me rejeitar a mim, todos aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e de Deus. Mas todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu também negarei diante de Deus e dos anjos. Então, amado, eu aconselho a você procurar uma igreja mais perto da sua casa, evangélica, entregar sua vida para Jesus, enquanto há tempo, porque o dia da manhã não pertence a você, pertence a Deus, não pertence a nós, pertence a Deus. E também aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí versículo 18, quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui nesse versículo 18 é forte, irmão, é muito forte. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Aqui, já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, amado, não é... Então, eu aconselho, eu como conhecedor da palavra do Senhor, um evangelista do Senhor Jesus, um servo do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, eu aconselho a todos vocês, amados, a procurar uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Entregue a sua vida para Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, para que você, quando morrer, morra salvo em Cristo Jesus. Amado, também quero aqui trazer uma palavra aqui sobre a parábola do rico e Lázaro. Porque aqui, meu amado, aqui Jesus também mostra o que vai acontecer depois da sua morte. Para onde você vai depois da sua morte. Entendeu? Aqui diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aqui, nessa mensagem, Jesus mostra o que vai acontecer depois da sua morte para aqueles que morrem salvos e para aqueles que morrem condenados. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui você já vê uma diferença no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui os anjos não pegaram, não levaram para o seio de Abraão, levaram para o sepultamento. Aí no versículo 23, e no Hades, Hades quer dizer inferno. A alma do rico foi para o Hades. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí versículo 24, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim
e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Versículo 25. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui no versículo 26, amado, Abraão fala, filho, aí diz assim, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estiverem, os que quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, amado, aqui já tira qualquer, já descarta qualquer narrativa da Igreja Católica de que você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório, vai queimar seus pecados, depois vai subir para o céu. Isso aqui, ó, mentira absolutamente da Igreja Católica. Quem está no inferno não sobe mais para o céu. Abraão aqui é bem claro, ó. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, quem está no paraíso não desce mais, e quem está no Hades, no inferno, purgatório, que tudo é uma coisa só, não sobe mais. Então aqui, ó, essa narrativa da Igreja Católica, você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório para pagar seus pecados, queimar seus pecados, depois subir para o céu, é mentira, é engano de Satanás para você morrer nessa doutrina aí. Se você morrer nessa doutrina católica, na doutrina de espiritismo, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, se você morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, mais de escultura, crendo em reencarnação, em Allan Kardec, você morrer, você não vai ser salvo. Você vai para o Hades, para o inferno, purgatório, você vai para o inferno. E quem vai para o inferno não tem mais direito à salvação. Eu li Apocalipse 14, 20, versículo 14 para você. Quem estava no inferno foi julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Dando continuidade aqui. Versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Versículo 30, disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Versículo 31, porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aí, amado, aqui não adianta. Abraão fala para ele, tivesse Moisés e os profetas. Hoje o mundo tem a igreja. Hoje o mundo tem os evangélicos anunciando a salvação, anunciando o evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus, anunciando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado, hoje vocês têm os pastores, têm os evangelistas, as missionárias, pregando o evangelho de Jesus, pregando a salvação, pregando o arrependimento. Entendeu? Hoje vocês temos todo o Evangelho de Jesus está sendo anunciado aos 4 cantos da terra. Agora, se vocês não der crédito, sinto muito, mas quando vocês morrerem, que sua alma sair do seu corpo, meus demônios vão levar sua alma para o inferno, para o purgatório, para o Hades. Tudo é uma coisa só, purgatório, Hades, inferno, tudo é inferno. Tudo é lugar de sofrimento e tormento. Então, amado, não perca tempo, não perca tempo, porque o dia da mãe não pertence a gente, pertence a Deus, para que você não venha morrer sem a salvação.
Deus amado, eu deixo essa palavra para todos vocês, em nome de Jesus, entendeu? Para orientar vocês o que vai acontecer depois da morte. Para que vocês se preparem. Para que vocês se preparem para, para quando chegar o dia da sua morte. Para que você não vá passar a sua eternidade num lugar de sofrimento e tormento. Para que você se prepare para que quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve sua alma para o paraíso. Porque antes de Jesus, todos aqueles que morriam crendo no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, de Jacó e no Deus de Israel, e crendo na Torá, todos aqueles que morriam nesse período aí, antes de Jesus, ia para o seio de Abraão, que Abraão é o pai da fé. Agora, de Jesus para cá, todos aqueles que morrerem, de Jesus para cá, crendo no Evangelho de Jesus, sendo batizado, tendo uma vida com Jesus aqui na terra, aí quando essa pessoa morrer, que a sua alma sair do seu corpo, vem os anjos de Deus e leva para o paraíso, porque aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Lucas, capítulo 23, versículo 43, Lucas 23, 43, está aqui, ó. Está escrito aqui, ó. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui Jesus estava na cruz do Calvário, ele e os dois salteadores, um do lado direito e um do lado esquerdo. Estava do lado direito e falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus fala para ele, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, de Jesus para cá, todos aqueles que morrem em Jesus Cristo, batizados nas águas para o arrependimento, para arrependimento e lavar os seus pecados, e com a vida em Jesus, quando você morrer, a sua alma sai do seu corpo, vem os anjos de Deus e levam a sua alma para o paraíso. Agora, depois de Jesus, agora, antes de Jesus, ia para o seio de Abraão, os que morriam crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de Israel. Entendeu, amado? Eu deixo essa palavra em nome de Jesus e eu profetizo em nome de Jesus para todos vocês que ouvir, que vê esse vídeo, ouvir esse vídeo, que o Espírito do Senhor Jeová venha dos quatro ventos e sopre sobre cada um de vocês para que vocês tenham vida e vida eterna. Com Jesus, como está escrito lá no profeta Daniel, lá no profeta Ezequiel, capítulo 37, onde Deus autoriza ao profeta Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. E eu profetizo sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor Jeová venha dos quatro ventos e sopre sobre cada um de vocês que vê esse vídeo, para que vocês tenham vida e vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.